Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem. Gente, vamos lá então, né? Prosseguindo nossos estudos, né? Nós vamos então hoje estudar mais especificamente, falar um pouco especificamente sobre o Guattari, né? Dando sequência, uma sequência lógica, como na nossa aula, né? Como fizemos anteriormente com outros temas, como a Escola de Frankfurt. E nesse caso mais específico do Guattari, eu optei por dedicar uma aula para falar sobre Guattari no Brasil, tendo em vista que, de fato, o Guattari não só fez uma leitura, né, não só escreveu algo sobre e para o Brasil, né, como veio ao Brasil, esteve no Brasil. Então, por isso, eu resolvi dedicar uma aula mais específica sobre Félix Guattari, tá? Ao total, o número de viagens que Guattari teria feito ao Brasil teriam sido em torno de aproximadamente 7 viagens, tá? Sendo que a primeira vez que ele veio ao nosso país foi para abordar, e então vocês não esqueçam, né? Vamos abrir um parêntese e só retornar um pouquinho à aula anterior, que ele falou, ele trabalhou com muita propriedade, né, em cima de temas relacionados à psicologia e à psiquiatria, certo? Então, como nós observamos, né, iniciou seu curso de farmácia e abriu mão, no caso, tendo depois se formado em filosofia. Mas nesse período chegou a trabalhar, né, em uma clínica, e toda a sua obra está, vamos dizer assim, recheada, né, desse conteúdo em cima da questão da psicologia, da psicanálise, tá? É a primeira vez que ele vem em 1978, tá? Para o Simpósio Brasileiro de Psicanálise. O que nós vamos observar? Nós vamos observar que nesse período, né, e agora já não mais no início das nossas aulas, mas vocês já conseguem perceber como que se dá a dinâmica, né, do meu pensamento para ministrar as aulas. Vocês conseguem observar que eu não consigo trabalhar com um filósofo sem fazer uma análise, vamos dizer assim, social, né? Então, e é assim que eu acredito que alguém que se dedica a estudar e a trabalhar com a filosofia, não meramente como um leitor, né, mas como alguém que faz a filosofia como algo ativo, né, na vida, interpretando a vida, né, levantando esses questionamentos. E o período histórico que o Brasil passa nesse momento em que trabalhamos com o Guattari, né, ali em 78 até aproximadamente 85, né, quando ele viaja para Belém, no Pará, né, e é um dos textos que eu pretendo deixar para vocês. Esse período foi um período marcado, né, só para revisitar, né, ainda essa semana eu participava de uma banca e de um trabalho belíssimo, muito bem escrito, com um português extremamente fluente, bem escrito, um trabalho não só de pesquisa de campo, mas um trabalho bem escrito. E eu e uma colega professora do Instituto Federal de Osório, que ela é historiadora de formação, falávamos, né, que não se fala no resgate histórico. O resgate, a história está ali, nós só vamos revisitar, ninguém resgata ninguém, entendem? E é justamente revisitando a nossa história, né, que a gente vai observar que esse período em que o Guattari vem para o Brasil é um período extremamente, vamos dizer assim, com efervescências, né? É um período de efervescência muito grande, de uma efervescência, vamos dizer assim, uma efervescência social, política, né?
em 84 para 85, nós temos um período de redemocratização, saindo de um período de, vamos dizer assim, de um período de um regime militar, né? Então, em 1988, por exemplo, nós temos a elaboração de uma nova Constituição. Então, é um período de extrema efervescência política, social dentro do Brasil, um período, vamos dizer assim, que nós sabemos que todo esse processo, às vezes é preciso haver esse processo, né, de choque, de transformação, para que se perceba a necessidade de se caminhar para outro lugar. Só que, claro, vocês percebam que ele vem com aquele olhar de quem vem de fora, né? Ele vem com aquele olhar de quem, de um intelectual, né, francês, que vem, embora nós saibamos que a França também teve várias turbulências políticos, sociais, né, as quais, inclusive, o próprio Guattari participava ativamente. Ele vem como uma visita, às vezes chega na casa da gente e percebe algumas coisas como que nós não vemos, certo? Que nós não conseguimos ver porque estamos todo dia ali. E é justamente nessa visita dele, nesse período de redemocratização, de eleições, enfim, né, de um país, de um Brasil, né, novo, que começa ali, é que o Guattari vem ficar aqui a convite da intelectual Sueli Honig, tá? Com a Sueli, ele vai fazer vamos dizer assim, um tour, né, pelo Brasil. Claro que, se comparado a países da Europa, o Brasil é enorme, é um continente, né? Se tu parar para ver que alguns países da Europa são do tamanho, por exemplo, do nosso estado. Então, vocês imaginem que para ele percorrer esse período todo, visitando São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, deixa eu ver, Olinda, Recife e Florianópolis, tá? Isso em 82 ele vem. Então, o que a Sueli faz? Ela faz esse convite a ele, né? Ele vai a vários locais, assim, que são locais, vamos dizer assim, que profere várias falas, faz várias falas, né? E disso surge um dos livros dele mais, vamos dizer assim, mais conhecido aqui por nós, que é Micropolítica, Cartografias do Desejo, tá? Por que micropolíticas? Nessa passagem dele por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, Florianópolis, a Sueli, concomitante junto com ele, né, fazem um apanhado dessas falas dele, né, e publicam um livro que até eu estou começando a fazer a leitura dele, de 40 páginas aproximadamente, bem pequeno, mas um livro cheio de conteúdo, né, em cima dessa análise que o Guattari faz em cima da nossa sociedade brasileira. Por que o nome Micropolítica, Cartografias de um Desejo? Quando eu fui procurar, né, o porquê desse nome, na verdade, cartografia, né, é um tratado sobre os mapas, né, ou seja, é um conjunto, ou seja, o caminho que ele fez, né, nessa micropolítica brasileira, né, como ele falava, dos acontecimentos em que ele ia encontrando, né, do desejo. Ou seja, quando ele fala no desejo aqui, é o desejo de aquilo que tu queres obter na vida, entende? Então, na verdade, esse livro é um conjunto de trocas e de falas e de diálogo dele sobre esse desejo, né, essa questão do que fluía, do que emergia no Brasil nesse momento. Uma coisa que é interessante de destacar, né, nessa percepção
do Guattari, que às vezes eu acho muito interessante isso, né? É a mesma coisa que quando a gente sai, por exemplo, da nossa cidade e volta, ou até mesmo quando a gente às vezes se muda do nosso bairro e volta, nós conseguimos ver coisas que antes nós não conseguimos observar, que nós não conseguimos analisar. Ou até mesmo, às vezes, algumas questões que nós estávamos imersos e não conseguimos fazer essa análise, não conseguimos fazer essa observação. O que o Guattari vai achar, né? O que, assim, um grande apanhado, né, na verdade, disso para vocês. O que ele vai, primeiro de tudo, né, que não é uma novidade para nós brasileiros, que uma das primeiras impressões que qualquer estrangeiro chega aqui, acha extremamente interessante, é esse, vamos dizer assim, essa variedade cultural, né, que nós temos, abrindo um parênteses, considerando cultura como um conjunto, né, de hábitos, né, um conjunto de fatores, de hábitos, né, de costumes, um conjunto de costumes de uma sociedade. Então, essas várias, imaginem que ele passou por São Paulo, Rio de Janeiro. Se a gente sai de Porto Alegre e vai a Florianópolis, a gente já sente uma diferença, né, cultural. E, como eu sempre digo, nós temos que respeitar as diferenças culturais, né? Isso faz parte de um país que é tão, vamos dizer assim, tão diverso. E ele, a primeira coisa que ele acha extremamente interessante é justamente isso, essa diferença, essa pluralidade cultural. Imagina, ele passou São Paulo, Rio, aí depois Olinda, Recife, né, Florianópolis. Então, ele vai perceber, né, um caldeirão mesmo cultural que é o nosso país. E isso, e o que mais ele vai achar interessante quando aborda no seu livro Micropolítica, né, Cartografias do Desejo, é justamente isso, né? Perceber que essa originalidade, né, do Brasil talvez tenha sido o que para ele, né, o que ele observa, que tenha possibilitado que naquele período, né, temos que considerar o período que ele está falando, que naquele período o país ainda não estava imerso em um capitalismo ao mesmo modelo do capitalismo do restante do Ocidente, tá? Para ele, havia uma peculiaridade no que o Brasil vivia, tá? E o que eu acho mais interessante de trazer para vocês, por que eu optei em trazer para vocês essa questão do Guattari no Brasil? Porque ele, nesse momento, o que me chama mais atenção é que nós estamos vendo um intelectual, um filósofo, fazendo uma interpretação extremamente genuína, tá? De um país, entendem? De uma questão que não é como era, se vocês pararem para observar, no evoluir da nossa trajetória, né, das nossas aulas, ele não está trabalhando em cima de um conceito, ele está fazendo uma análise social. E daí é aquilo que eu costumo dizer para vocês, tá? Para mim, a filosofia é ir além de estudar os filósofos, né? Os intelectuais, porque eu não me considero, eu sempre digo isso, que eu acho que eu tenho que ter a humildade de dizer que eu não criei nenhuma obra filosófica. Então eu sou uma professora de filosofia, entendem? Eu acho que isso é muito importante, né? Quando nós acreditamos que sabemos tudo, nós encerramos qualquer possibilidade de avançar, né? Quando nós nos consideramos prontos, nós encerramos qualquer possibilidade de subir um degrau a mais no nosso ranking do conhecimento, vamos assim dizer. E eu percebo, e o que eu acho mais interessante, é justamente que
quando ele faz, e eu sempre digo isso, que quando me perguntam, gente, a filosofia vai muito além. Talvez não estejam sabendo usar as ferramentas filosóficas de uma maneira correta, quando ela vai muito além de tu analisar os conceitos desenvolvidos pelos grandes filósofos, como eu sempre digo, os nossos mestres, né? Ela vai muito além disso. Ela tem que ser algo que tem que nos servir para o dia a dia, entende? Algo que nos faça perceber o quanto ela contribui para nós, né, seres humanos, no nosso dia a dia. Então, por isso eu trouxe para vocês essa parte, né, do Guattari, porque eu acho que é super importante, porque mostra para vocês justamente isso, tá? E quando ele fala nesse livro, Micropolítica, Cartografias do Desejo, ele, que escreveu junto com a Sueli, ele vai destacar que essa originalidade cultural brasileira possibilita que o Brasil vá ter, vamos dizer assim, uma capacidade única, né, de se desenvolver social e economicamente, né, não ficando, vamos dizer assim, enrijecido pelos modelos econômicos que lhe seriam importados. Claro, essa análise dele é em 1978. Hoje nós sabemos, naquele período, não se falava nem em globalização, eu acho, não se tinha ainda percebido que, né, existe economicamente uma relação muito forte entre os países, né? Mas muitas vezes nós conseguimos observar a nossa autonomia social, econômica, política, quando nós vemos que muitos países ao nosso redor, né, e com mesma potência econômica, emergem em crises maiores do que a nossa, né, em todos os sentidos, em crises sociais, políticas, enfim. Talvez seja justamente essa nossa característica de sermos únicos, né, e peculiares, dada a nossa formação, tá? Bom, o que eu mais acho interessante, então, é justamente isso, né, e trago para vocês essa questão dele, enquanto um filósofo e um intelectual, fazer essa análise, né, não apenas uma análise de conceitos, mas uma análise além, uma análise conceitual. Bom, depois o Guattari volta ao Brasil em 1985, né, que é o material que eu pretendo deixar para vocês, que é sua vinda a Belém, no Pará. Essa vinda dele a Belém do Pará é claro que vai ser um encontro com mais um Brasil diferente daqueles, porque São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Olinda, Floripa, cada um com sua característica, né? Então, vai trazer com ele novamente outras percepções. O que, já me encaminhando para o encerramento, o que se percebe, e eu achei extremamente genuíno isso, vamos dizer assim, um momento em que o nosso país é analisado filosoficamente através dessa obra, de uma obra bem pequena, 40 páginas, né? Quero ver se consigo, no final de semana, avançar um pouquinho na leitura, porque depois, durante a semana, a gente já não consegue, né? Já tem outras coisas para fazer. Enfim, sobre esse livro, tá? E, então, o Guattari faz nessa obra essa leitura, né, de um país que, segundo ele, ainda não estava, vamos dizer, totalmente, não tinha totalmente se adequado, não vamos dizer se adequado, mas se tornado imerso, né, no capitalismo, como ele observava, por exemplo, se nós
comparássemos esse período dos Estados Unidos do Norte, né? Ele percebe que o país tem uma desenvoltura totalmente diferente e talvez justamente por características, né, e agora aqui digo eu, tá, de uma industrialização tardia, um país com características extremamente agrárias ainda. Então, para ele, todas essas características já destacavam, já faziam perceber que o país, e mais, né, as peculiaridades de ser um país com características de uma cultura extremamente, vamos dizer assim, de uma cultura extremamente sua, né, com vários caracteres, vamos dizer, diferentes, né, que acabam formando a nossa cultura, que nós sabemos que é algo que é extremamente rico, né, e que quando quando os estrangeiros chegam aqui, acham realmente isso peculiar. E o Guattari vai justamente considerar que essas características, né, irão influenciar para que o país para que o país tenha a sua própria caminhada, né, histórico, social e cultural. Recebendo a influência de outros, sim, tá? Mas não sendo, vamos dizer assim, totalmente absorvido por essas influências, tá bom? Gente, por aqui a gente vai encerrando essa aula, né, sobre Félix Guattari, que eu acho que está super próximo em período de, se comparado aos outros, né, está super próximo a nós, quando se a sua última viagem foi em 1985 a Belém do Pará. Isso vamos dizer assim, que as obras dele são extremamente atualizadas, né, a nós. Fica uma leitura extremamente fácil de visualizar, né, especialmente quando ele escreve um livro, né, sobre essa nossa realidade. E eu achei muito interessante isso, muito sui generis e muito peculiar, porque um livro escrito sobre nós, né, na filosofia, por isso eu resolvi dedicar essa aula, para que a gente, às vezes, não perceba, às vezes nos parece que a filosofia está tão longe, né, os autores, os filósofos estão tão longe da nossa realidade, e felizmente a tendência, eu espero que seja mudar, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos, tá? Não deixem acumular os estudos, as leituras, enfim, que o conhecimento precisa de um tempinho pra gente, para ele crescer, como eu digo, que é como o pão, né? A gente tem que deixar ali descansando, marinando. Bons estudos para vocês, tá bom? Um abração.